gente! Como é que vocês estão? Eu estava com saudade de vocês, espero que vocês estejam bem protegidos em casa, espero que a família de vocês também esteja bem. Eu tô aqui para contar uma história, né? Vou falar, obviamente, de dois capítulos da Bíblia. E aqui, eu tô aqui com o Bully ele foi resgatado. Vem cá, Bully! E aqui para mostrar para vocês o Bully, que é o nosso novo companheiro aqui do sítio do meu pai. Ele foi encontrado abandonado numa rodovia. Então eu acho que aquela frase, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu costumo dizer que eu acho que ele teve uma vida talvez boa ou não, mas enfim, ele estava abandonado e aí, no final das contas, ele foi resgatado e hoje ele tá bem. Então, assim, a gente às vezes passa por alguns conflitos na vida, alguns momentos difíceis, e eu vou contar aqui pra vocês um momento muito difícil para Pedro e João, né, os discípulos de Jesus. Então é uma história bem legal. A gente vai começar falando sobre Atos 4, depois a gente vai entrar em Atos 5, tá bom? Pra eu falar de Atos 4, a gente precisa voltar um pouquinho em Atos 3, quando a gente fala daquele homem coxo que foi curado, né? Naquele momento, Pedro já foi perseguido, porque ele falava em nome de Jesus, e naquela época eles condenavam isso, né? Então os judeus, eles ficavam perseguindo mesmo quem falava sobre isso. Em Atos 4, de 5 a 6 o versículo, a gente vê que eles são presos. E aí eles vão como se fosse para um conselho, e esse conselho se chama Sinédrio. E lá eles são forçados, né, a não falarem mais realmente de Jesus. Então, meio que o povo fala, olha, parem de fazer o que vocês estão fazendo, porque nós não queremos. Mas isso também não foi suficiente. Só para refrescar a memória de vocês, o Sinédrio teve participação no julgamento, né, que acabou culminando na prisão de Cristo, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que esse Sinédrio, ele tinha uma grande importância para aquelas pessoas naquela época. Vocês acham que João e Pedro foram intimidados porque o povo não queria que eles falassem sobre Jesus? Claro que não. Eles continuaram falando sobre tudo, né? Continuaram dizendo que Jesus Cristo era o único salvador de todos. Sabe quais princípios que Pedro disse ao conselho naquele momento? Então, gente, ele disse que Cristo era o único nome pelo qual podemos receber a salvação. Então imaginem vocês, ele estava participando do julgamento que era para eles pararem de falar, e lá ele reafirmou as palavras que a gente já conhece, que são essas sobre a salvação que está em Jesus Cristo. Então, de acordo com o versículo 13, o conselho ficou maravilhado com as coisas que Pedro e João falaram. Então, gente, munido do Espírito Santo, Pedro teve coragem suficiente para falar para todas aquelas pessoas que não estavam crendo que Jesus era realmente a pessoa mais importante. Então, realmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente acaba tendo ferramentas para poder ter mais capacidade, como a gente fala, vocês vão virar como se fossem, hoje em dia a gente fala muito de coaching, né? Então vocês acabam realmente influenciando outras pessoas a seguirem a Cristo. Então, quanto mais vocês lerem a Bíblia, mais vocês estudarem ela, como vocês estão fazendo agora assistindo esse vídeo, mais vocês vão estar com ferramentas para poder trazer as pessoas para Cristo, né?